Este homem que você está vendo no vídeo foi flagrado com a amante. Ele é um CEO admirado, um símbolo de sucesso corporativo, influência e conquista. Mas em poucos segundos de filmagem, durante um show, em um clima de intimidade com a amante, todo o respeito acumulado ao longo de anos virou escárnio público. Saudações a todos, bem-vindos a este nosso programa Juridicando com a Comunidade, que tem como principal objetivo aumentar, estimular, incentivar a cultura jurídica no seio da comunidade angolana. Hoje temos um tema bastante importante que tem a ver com a nossa sociedade. E sabendo que nosso objetivo é exatamente este, levar a cultura jurídica no seio da comunidade, propomos alguns temas que têm incidência na nossa sociedade. E para hoje, como já todos sabemos, vamos falar sobre a relevância jurídica da traição. Isto mesmo, a relevância jurídica da traição. Para começarmos a desenvolver o nosso tema, não vamos utilizar uma abordagem muito técnica, porque o que se pretende é que todos, independentemente do seu nível, percebam quais são as implicâncias que temas como estes podem trazer na nossa sociedade. E a primeira nota que se faz é começarmos a entender ou então a diferenciarmos algumas figuras que fazem parte do nosso tema. A relevância jurídica de um lado e, por outro, a traição. Ou seja, para melhor percebermos a relevância jurídica da traição, precisamos primeiro perceber o que se entende por relevância jurídica e depois relembrarmos o conceito que nós comumente sabemos sobre a traição. Ora, a relevância jurídica pode ser encarada por palavras simples como sendo a qualidade que um facto ou uma conduta tem de ser considerado importante para o direito. Isto é, um facto ou uma conduta que seja regulado por normas jurídicas e que gera responsabilidades, direitos, obrigações ou até mesmo sanções. No fundo quando estamos a falar da relevância jurídica, o que nós queremos saber é se o direito trata sobre esta coisa ou sobre este tema. Quais são as leis ou se existem leis que regulam, que tratam sobre um determinado assunto. Portanto, relevância jurídica é exatamente isto. Por outro lado, a traição, sendo um facto, um fenômeno social, quase todos nós temos uma ideia do que seja. E podemos apurar que a traição aparece como sendo a quebra de confiança entre duas ou mais pessoas. Mas atenção, a palavra traição pode ter vários sentidos, mas o sentido que aqui nós queremos tratar é exatamente o sentido que envolve uma relação amorosa entre duas pessoas. Assim nós podemos concluir que traição, na vertente que nós queremos analisar, é a quebra de confiança entre duas pessoas envolvidas numa relação amorosa. Portanto, esta é a primeira nota que nós podíamos apresentar em sede do nosso tema para que possamos perceber. E eu creio que desta forma já podemos introduzir, já podemos conversar mais sobre o nosso tema, que é a relevância jurídica. Em outros termos, nós podemos dizer que o que pretendemos saber é: será que a lei trata ou fala alguma coisa sobre a traição? Qual é o tratamento que a lei traz sobre a traição? A lei fala ou não sobre a traição? No fundo, a descrição do nosso tema visa responder estas questões. Assim, para início de conversa, meus caros, para que possamos perceber isto, impõe-se também fazer aqui algumas separações. A primeira é:
saber traição havendo casamento das pessoas ou a traição que ocorre entre casados e a traição que ocorre entre pessoas não casadas. Isto é, a traição que pode ocorrer na fase do namoro. Isto nós precisamos perceber muito bem. E reparem que eu estou aqui a trazer duas realidades totalmente diferentes. A traição que ocorre na fase do namoro e a traição que ocorre na fase do casamento. Assim que, para a traição que ocorre na fase do namoro, aqui tem alguns comentários que nós podemos fazer. O primeiro deles é: o namoro em si não tem um respaldo legal, ou seja, a lei não se preocupa até o momento em falar sobre o namoro. O que significa dizer que a relação de namoro não produz qualquer efeito jurídico. A lei não tutela, a lei não fala sobre a relação de namoro. Se o namoro não tem uma relevância jurídica, ou se não existem leis que tratam sobre o namoro, isso tem uma resposta simples, de que as traições que ocorrem na fase do namoro, por uma maioria de razão, não têm relevância jurídica. Ou seja, havendo traição na fase do namoro, os atos que são praticados no namoro não têm relevância jurídica. O que significa dizer que nós não podemos lançar mão a quaisquer normas jurídicas para poder tutelar a traição que ocorre na fase do namoro. Mas aqui tem uma nota muito interessante. O facto da lei, e aqui nós bem lá no início já dissemos o que é que nós pretendemos saber quando falamos sobre a relevância jurídica, o facto da lei não tratar ou não falar sobre a traição que ocorre na fase do namoro não torna esta atitude ou este facto permissível. O que nós estamos a dizer é que simplesmente, até o momento, a lei nada diz sobre este assunto. Mas não significa dizer que nós temos uma brecha para a prática deste ato. Até porque um ordenamento ou um país é guiado por um conjunto de normas que não sejam só normas jurídicas. E quando eu digo de normas jurídicas, estamos a pensar naquelas normas que são emanadas pela Assembleia Nacional, por via de leis, por via dos decretos que são exarados pelo Presidente, mas também nós temos as normas éticas, não é? As normas morais. Logo, esta atitude, apesar de não estar regulamentada numa determinada lei, mas pode ser censurada do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. O que nós queremos apurar aqui é que simplesmente não temos artigos, não temos leis que tratam sobre este assunto. Portanto, que fique claro, tratando-se de uma traição que ocorra na fase do namoro, não tem relevância jurídica. Daí, nós começarmos a nos questionar se realmente a traição tem relevância jurídica. O outro ponto é sabermos a traição que ocorre entre pessoas casadas. Ora, diferentemente do namoro, a relação, ou seja, o casamento por si só, tem relevância jurídica. Ou seja, existem leis, o direito trata-se sobre o casamento, fala sobre o casamento, desde o início até o fim. Bom, será que o facto de o casamento ter uma relevância jurídica, diríamos diretamente que a traição que ocorre dentro do casamento teria também relevância jurídica? Bom, para percebermos isto, temos que dizer o seguinte: o casamento, tendo um respaldo legal, tendo um tratamento jurídico, nós devemos precisar ou devemos estabelecer ou relembrar quais são ou qual é a principal finalidade do casamento. Dentre várias respostas que podem surgir em torno dos objetivos ou da finalidade última do casamento, existe aqui
uma finalidade jurídico-legal do casamento. Ou seja, a própria lei cuida em dizer qual é a finalidade do casamento. E a finalidade do casamento, do ponto de vista da lei, é o estabelecimento de uma plena comunhão de vida. Atenção, não é simplesmente estabelecimento de comunhão de vida, é o estabelecimento de plena comunhão de vida. E esta plena comunhão de vida, o que significa? Significa a existência e a manutenção de duas coisas. Por um lado, um conjunto de princípios que vão orientar, que vão manter esta relação, o casamento, e por outro lado, a existência de deveres matrimoniais. Portanto, esta finalidade, como já dissemos, é legal, não é? Se é legal, decorre da lei. Portanto, deve existir um artigo entre as normas ou entre as leis que regulam o casamento que trata sobre esta finalidade. Portanto, nós temos, e inclusive vamos apresentar o Código de Família, apresenta a finalidade do casamento, isto é, no seu artigo 20, que eu vou ler para vocês. O casamento é a união voluntária entre um homem e uma mulher, formalizada nos termos da lei, com o objetivo de estabelecer uma plena comunhão de vida. Está aqui, artigo 20 do Código da Família. E nós dizíamos que é uma plena comunhão de vida que traz os princípios e os deveres matrimoniais. Nós não vamos discorrer sobre os princípios, mas tem uma coisa interessante que nós devemos falar em sede dessas duas realidades, que são os princípios e os deveres. Vamos apenas anunciar os princípios e vamos desenvolver alguns dos deveres matrimoniais, porque é interessante para o nosso tema. A plena comunhão de vida obriga a existência desses princípios. Quais são? O primeiro seria o princípio da igualdade, o que significa dizer que o marido e a mulher são iguais perante a lei, não é? A palavra de um dos cônjuges não se sobrepõe à palavra do outro cônjuge. Assim também nos cuidados em relação aos filhos. E depois, este princípio tem respaldo tanto legal como constitucional. Depois, temos o princípio da decisão comum, que também é um princípio basilar do casamento. O que significa dizer que as decisões do casal, da família, devem ser tomadas em consenso, não é? Por ambos os cônjuges. E depois temos o princípio da plena comunhão de vida. Este princípio impõe tanto a plena comunhão de cama, de mesa, de coabitação, não é? Porque as pessoas, o casal, vão ver juntos e vão manter esta plena comunhão de vida. Mas o que interessa para o nosso tema, uma vez que nós estamos a analisar a traição que ocorre entre pessoas casadas, são realidades que são chamadas de deveres matrimoniais. E estes deveres matrimoniais também resultam da própria lei. Portanto, nós temos o dever de respeito, temos o dever de cooperação, temos o dever de assistência e temos o dever de fidelidade. E eu gostava de chamar a atenção a este último dever de fidelidade. Também resulta da própria lei. No seu artigo, portanto, estamos a falar do Código da Família, no seu artigo 43. Vamos ler o artigo 43 do Código da Família. Deveres recíprocos dos cônjuges. Os cônjuges estão reciprocamente vinculados pelos deveres de respeito, fidelidade, coabitação, cooperação e assistência. Portanto, é a lei a dizer. Se a lei a dizer, o que significa dizer o quê? Que o casamento, como já dissemos, tem um tratamento jurídico. Então, nós estamos a analisar a relevância jurídica da traição. Nós dissemos que a traição é um facto, é um fenômeno social, ocorre na nossa sociedade. Então aqui, nós temos que dizer o seguinte:
a traição, enquanto um fenômeno social, terá relevância jurídica por via da violação do dever de fidelidade que incumbe aos cônjuges. Isto é, a relevância jurídica da traição processa-se de forma indireta porque verifica-se quando ocorre a violação do dever matrimonial, especificamente fidelidade. Eu acho que esta palavra fidelidade é comumente conhecida entre todos nós, não é? Uma pessoa que é casada decide manter relações fora do casamento com uma outra pessoa, portanto está a ser infiel, está a violar a este dever. E muitos de nós já ouvimos várias vezes este termo, mas não sabíamos que a infidelidade, ou seja, a fidelidade, constitui um dever matrimonial do casamento e que é um dever legalmente reconhecido. Portanto, a relevância jurídica da traição verifica-se exatamente na violação deste dever. O que significa dizer que a traição tem sim relevância jurídica, mas quando ocorre dentro do casamento, ou seja, quando ocorre entre pessoas casadas por violação do dever de fidelidade. Até 2020, o ato de trair tem uma relevância jurídica direta e, todavia, uma relevância jurídico-penal. Isto é, quem traísse, esta conduta dava lugar a um tipo legal de crime, que era o adultério. Portanto, entre nós, até 2020, o adultério era crime, não é? E que toda pessoa que tivesse esta conduta, automaticamente estaria a cometer um crime. Hoje, a traição não configura como tal um crime, mas esta conduta viola o dever de fidelidade que incumbe aos casados. Ok? Qual é a outra nota interessante que nós temos que fazer? E vamos imaginar no seguinte cenário. Diferente de alguém que é casada e depois decide ser infiel, não é? E manteve relações fora do casamento e, como consequência, acaba violando o dever de fidelidade. Violando o dever de fidelidade desta conduta, podem advir um conjunto de consequências. E essas consequências também têm respaldo legal. E uma delas, nós aqui podemos avançar, é exatamente o divórcio litigioso. Por quê? Porque as pessoas, e nós dissemos bem lá no início, que a traição seria o quê? Seria a quebra de uma confiança. Portanto, pessoas casadas envolvidas nessas situações, obviamente, podem chegar até ao ponto de viver uma situação de divórcio por conta da violação deste dever de fidelidade. E também naquelas situações em que a traição foi amplamente divulgada e tornou-se pública, pode dar lugar a danos morais. Portanto, são todas um conjunto de consequências que advêm pelo facto da violação do dever de fidelidade. Pessoas casadas, duas pessoas casadas, e uma delas decide contrair um segundo casamento sem antes o primeiro dissolver ou deixar de existir. Portanto, aqui já estou a trazer uma configuração diferente. Ou seja, uma pessoa que é casada, o casamento não dissolveu, ainda existe, não é? E decide casar-se com uma outra pessoa. Portanto, aqui nós diríamos que também estamos diante da violação do dever de fidelidade.
Bom, vocês podem ter várias respostas, mas para esta situação que eu acabo de apresentar agora, a própria lei já tomou uma posição. A própria lei já traz um tratamento específico quanto a isto. O que significa dizer que se alguém que é casada decide contrair um outro casamento sem que o primeiro dissolva, esta pessoa estaria a cometer um crime. Portanto, esta atitude hoje é criminalizada e que dá lugar a um tipo legal de crime que é o casamento fraudulento. E este casamento, ou seja, este casamento fraudulento que constitui crime, está previsto no Código Penal angolano. Vamos ler também. Estamos a falar do Código Penal angolano, precisamente no seu artigo 238. Vou ler também. Casamento fraudulento. Quem, sendo casado, contrair novo casamento, ou quem contrair casamento com uma pessoa, sabendo que ela é casada, é punido com pena de prisão de 6 meses a 2 anos ou com a de multa de 60 a 240 dias. Portanto, já vemos, não é? A esta situação, a lei toma um posicionamento diferente. Não diríamos rigorosamente ou afirmativamente que a pessoa que é casada contraiu um segundo casamento estaria diretamente a violar o dever de fidelidade que incumbe aos cônjuges, mas diríamos que nesta situação a pessoa estaria a incorrer a um crime, ou seja, estaria a cometer um crime que é punível, previsto e punível nos termos que nós acabamos de ler. Portanto, são situações totalmente diferentes. Em resumo, a traição só tem relevância jurídica quando ela ocorre entre pessoas casadas como consequência da violação do dever de fidelidade. E o namoro em si não tem relevância jurídica, não tem uma tutela jurídica, e por conta disto, a traição que ocorre na fase do namoro não tem relevância jurídica. E dissemos também que o facto de o casamento, ou seja, o namoro não ter uma relevância jurídica, a traição que ocorra nesta fase do namoro não torna permissível só pelo facto da lei nada dizer sobre isto. E nas situações em que uma pessoa casada decide contrair um segundo casamento, estaria a cometer um crime previsto e punível no artigo 238 do Código Penal angolano. Portanto, este foi o nosso Juridicando. Esperamos que tenham aprendido alguma coisa, porque juntos elevamos a cultura jurídica na sociedade angolana. Subscreva-se ao nosso canal, siga-nos e partilhe para que possa estar sempre próximo e atento aos nossos conteúdos. Até a próxima.